Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Amém, queridos? Maná diário, nós somos a Cristo é a Resposta. Estamos aqui todos os dias ao meio-dia com a palavra de Deus, mensagem de edificação. Então, fica com a gente. Deus vai falar poderosamente ao teu coração. Se fizer sentido para você, se Deus tocar no teu coração, compartilhe essa mensagem. Seja um missionário dos tempos atuais, use suas redes sociais para estar propagando o Evangelho. Hoje eu tenho um texto poderoso para falar para você e também uma resposta para algumas famílias que têm sofrido, têm lutado com alguns membros que às vezes não se convertem ou que têm um comportamento que traz muita dor. Deus tem uma palavra para você, uma palavra reveladora para o teu coração. E também para nós, que às vezes enfrentamos situações e não conseguimos vencer. Deus tem um código hoje, Deus tem um fundamento poderoso, Deus tem um princípio que vai desatar. Você crê nisso? Então diga amém e vamos para a palavra de Deus. A gente vai ler hoje um texto que está em Tiago. Tiago, nós vamos ler o versículo 14. Está escrito assim, 1 Tiago 14. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Queridos, a grande dificuldade nossa, em muitos casos, é que nós, às vezes, nós combatemos o efeito ao invés da causa. E Deus hoje quer nos levar ao cerne do problema. Essa ilustração que você está vendo já é bem um retrato do que nós estamos ministrando hoje. Porque a grande dificuldade nossa é que às vezes nós enfrentamos lutas ou temos pessoas próximas a nós que enfrentam lutas e nós tentamos trabalhar na questão dos frutos. Porque o pecado, aqui o texto diz, pecado, ele é que gera a morte. Entendeu? Mas o que alimenta o pecado? E é essa chave que Deus quer nos passar hoje. Que às vezes nós vemos uma pessoa que está com problema com vícios, por exemplo, uma dica, uma pessoa nós queremos enfrentar, então nós queremos solucionar o problema do vício. Mas o vício não é o problema, queridos. O vício, ele é o reflexo do pecado. E o que alimenta o pecado? O que leva as pessoas? Muitas vezes nós entendemos, e glória a Deus pelas pessoas da saúde, que tratam a questão médica dos efeitos do vício e do centro de recuperação, e glória a Deus pela vida de todos eles. Mas a grande dificuldade está no caráter. Porque o vício, seja o vício, às vezes, outro ponto importante, às vezes o marido é violento, às vezes o marido ele é irresponsável, tem dificuldades, ele tem um comportamento agressivo, e nós começamos a tratar esse ponto como se fosse esse o problema. E o problema não é esse, o problema é o pecado. E o que alimenta o pecado que gera isso? Como essa árvore que você está vendo, queridos, o processo é esse. Geralmente nós só vemos os frutos. Nós vemos a imoralidade, nós vemos o adultério, nós vemos o vício, nós vemos o crime.
Por que que essa pessoa não sai dessa vida? Por que que ela não vence isso? Às vezes você pode encarcerar uma pessoa, mas se o caráter dela não for mudado, se de repente não houver uma transformação interior, ela vai continuar frutificando, como essa árvore bem mostra. Você pode arrancar todos os frutos dessa árvore, ela vai frutificar de novo. Por quê? Porque ela está sendo alimentada. Um dia falaremos mais profundamente sobre as raízes mais profundas, mas hoje que eu quero deixar bem claro para vocês, ela está sendo alimentada. Então essa árvore, essas raízes do pecado continuam alimentando e ela vai frutificar de novo. O pecado que qualquer que seja ele, a imoralidade, a traição, a violência, tudo aquilo que fere o coração de Deus e tudo aquilo que deforma a pessoa. Então, queridos, o que nós temos para você, o que Deus quer nos mostrar hoje? Que nós precisamos tratar primeiro o caráter da pessoa. Confrontá-la no pecado que alimenta o vício, que alimenta a violência, que alimenta qualquer fruto maligno desse. E quais são? O incrível é que é extremamente simples. É um confronto direto com a pessoa e com os seus chamados defeitos, que são, na verdade, sementes de pecado e que vão se manifestar. E o texto mostra claramente, queridos, que essas sementes elas vão germinar, elas vão produzir frutos, e esses frutos são amargos. Então, amados, o que alimenta o vício, o que alimenta a violência, o que alimenta qualquer distorção, são os pecados anteriores a isso, que vão deformando o caráter. Eu vou te dar um exemplo simples. Às vezes um jovem, ele não amanhece abençoadíssimo e no outro dia é um adicto, no outro dia é um dependente químico. Não. O que o levou a esse pecado ganhar vida são outros pecados menores que às vezes nós não damos tanta ênfase. Às vezes, um dos maiores pecados que levam, que é a porta de entrada para os outros, é a mentira, é a falta de sinceridade, é a falta de honra para com os pais, é você alimentar um espírito rebelde. Então, esse espírito, ele abre as portas da vida da pessoa e aí o mal entra. E esses frutos, essas manifestações do maligno se tornam expostas das piores formas. Aí a pessoa tem uma vida imoral, a pessoa vai para o crime, ou a pessoa vai para as drogas, ou a pessoa se torna um péssimo cidadão, um péssimo pai, um péssimo filho. Isso são apenas os frutos daquele espírito menor, aquela mentirinha constante, aquela sensação de ser mais esperto que o outro, de enganar o próximo, de levar vantagem, aquele espírito de pegar pequenas coisinhas que ninguém está vendo. Essas pequenas brechas é que abrem a porta de uma pessoa para o mal. E aí o pecado ganha forma. Essas pequenas raízes, como você vê nessa figura, elas vão convergindo. Então a mentirinha aqui, o engano ali, a maldade ali, o desvio, essas pequenas raízes, elas vão engrossando, elas vão gerando um pecado. E uma vez gerado o pecado, nós vemos os frutos. Os frutos são amargos. Você vê pessoas que... Por que foi para as drogas? Por que estragou? Por que acabou o casamento? Por que abandonou os estudos? Por que a vida da pessoa foi para esse caminho? Foi porque ela começou a dar vida a essas raízes dos erros, dos enganos, dos pecadinhos que ninguém está vendo, que não é tão importante assim, foram engrossando e foram alimentando. E o fruto, o pecado, quando gera os seus frutos, ele produz a morte. Então, no final, queridos, o que nós temos que fazer? Nós temos que nos arrepender prontamente de todo e qualquer engano, de todo e qualquer pecado, de toda e qualquer mentira, de toda e qualquer calúnia, de toda e qualquer fofoca. Começarmos a viver uma vida em santidade para que essas brechas não se abram na minha vida e na sua vida. Começarmos a sondarmos que não a questão não é o tamanho do problema que essa mentirinha vai causar. O problema é a porta que se abre para que o maligno possa adentrar as nossas vidas.
Nós sabemos que o diabo é o pai da mentira. Então, colha os frutos amargos de ser uma pessoa verdadeira, porque eles serão muito melhores do que os frutos do pecado. O fruto do pecado é a morte, ele destrói a vida da pessoa. Então, queridos, não adianta nós lutarmos contra os frutos. Nós temos que matar as raízes. Nós temos que ir lá no fundo, nós temos que cortar, porque você vai ficar sempre lutando contra os efeitos. E Deus quer que a gente aniquile, que a gente arranque. A própria Bíblia nos recomenda a arrancarmos toda e qualquer raiz de amargura, já um princípio ali instaurado para que nós entendamos que esse é o grande problema. Nós temos que cuidar, nós temos que eliminar as pequenas raposinhas. Nós temos que entender que não existe pecadinho, pecadão, porque esse mal ele vai se alocando. Se nós abrirmos as brechas, logo nós estaremos colhendo frutos muito maiores e não entenderemos como é que chegamos lá. Então, muitas pessoas que você vê destruídas, pessoas que estão hoje com a vida arruinada, que os frutos estão mortos, os frutos de morte estão expostos, elas começaram com pequenas mentirinhas, pequenos enganos, pequenos desvios que elas acharam que não teriam consequências. Mas é uma estratégia maligna para que essa grande árvore chamada pecado se instaure e que os frutos amargos eles se manifestem ao mundo para nos humilhar, para destruir a vida das pessoas. Então, queridos, feche as brechas, se arrependa das mentirinhas, se arrependa das fofoquinhas, se arrependa das pequenas maldades, das pequenas calúnias, se arrependa dos pequenos desvios. Tenha essa consciência, querido. 1 milhão ou R$ 1, se não é teu, não é teu. O Senhor, Ele tem prazer na nossa fidelidade para com Ele e Ele vai honrar. Vamos orar ao Senhor? Senhor, nosso Deus, te pedimos misericórdia, te pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pequenos delitos que não passaram, Senhor, desapercebidos aos teus olhos. A tua palavra diz que nós somos cercados por grande nuvem de testemunhas, Senhor. Oh Deus, nós nos arrependemos, nos colocamos diante do Senhor e pedimos a tua graça, Senhor, para que nós venhamos vencer esses adversários, vencer essas práticas da nossa natureza caída, Senhor. Oh Senhor, nós assumimos total responsabilidade, colocamos diante do Senhor nosso coração para que o Senhor possa nos lavar, nos perdoar. Nós queremos viver uma vida íntegra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu profetizo, eu declaro sobre a vida da tua igreja, a vida de quem está assistindo essa mensagem, Senhor. Que essas raízes elas sequem até morrer, Senhor. Nós repreendemos toda raiz de mentira, toda raiz de engano, todas as brechas abertas, Senhor, na vida dessa pessoa sejam canceladas. Porque a tua palavra diz que o Senhor tem a chave de Davi e a porta que o Senhor fecha, ninguém abre. Nós declaramos essa pessoa livre das mentiras, livre dos enganos, livre das inclinações malignas, que ela possa viver uma vida reta diante do Senhor, Pai. Ô Senhor, nós clamamos, Senhor, que a nossa vida seja para produzir frutos de justiça, Senhor, frutos de justiça. Foi para isso que o Senhor nos chamou, o Senhor nos criou para as boas obras. Nós abençoamos essa família, nós abençoamos essa pessoa, nós declaramos ela totalmente liberta. Ela vivendo uma nova vida, Senhor. Que ela venha apenas, Senhor, se alimentar de Ti, Senhor. Que ela possa ter uma vida edificada, Senhor. Na Tua palavra, nos Teus princípios, Senhor. Na Tua direção. Nós abençoamos, Senhor. Nós declaramos essa pessoa. Uma pessoa agora consciente, Senhor. Uma pessoa que está atenta, Senhor. E tem um coração desejoso de Te servir, de fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus o Cristo, nós unimos a nossa fé e propósito. Amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe o seu dia. Não se esqueça de compartilhar essa mensagem. Na descrição desse vídeo também tem as nossas redes sociais, tem os nossos endereços eletrônicos, tem a nossa igreja online. Participe conosco, esteja envolvendo, mande sua mensagem, o seu testemunho. Faça parte daquilo que Deus está gerando nesses últimos tempos. Que Deus te abençoe.